me derramar, dizer que te amo. Queria agradecer a todo o time da produção aqui que lutou comigo e conseguimos botar a apresentação para passar. Tecnologia realmente tem dias que deixa a gente de cabelo em pé. Mas o nosso time aqui é muito bom, então antes de seguir eu quero pedir um aplauso muito especial ao time que organiza tudo aqui. O time do Louvor, muito obrigado. Ação de graças. Essa história, alguns conhecem, outros não, mas um grupo de peregrinos saiu da Inglaterra em direção à Terra Prometida, nos Estados Unidos. Chegaram em Massachusetts e ali tiveram uma relação boa com os índios que ensinaram a plantar e colher milho e depois de um ano tiveram uma grande safra. E essa safra mostrou um tempo de paz e a Terra Prometida esperada e decidiram então parar tudo e agradecer a Deus, que era o final do inverno, começo de outono, né? Antes do inverno, era outubro. E aí esse hábito passou a ser um padrão americano de não religioso, tiraram o aspecto de agradecer a Deus e cada um faz na sua casa. Nos Estados Unidos é um feriado importante, tanto quanto o Natal, em que tem esse encontro da família e a preparação para o período, né, de Natal. Ou seja, depois de uma longa e perigosa tempestade, esse pessoal chegou na terra que era esperada, e esse momento de passar por uma grande tempestade, chegar numa terra de descanso, deu a eles uma sensação muito especial de que Deus tinha cuidado deles. Eu queria fazer um momento de parada antes de seguirmos para reconhecer que nós passamos por uma grande e perigosa tempestade, juntos. Nós tivemos na pandemia um período em que a nossa vida ficou tão desestabilizada, tão frágil, aonde um espirro podia ser mais perigoso que uma bala perdida, aonde lavar banana, lavar ovo, passou a ser um padrão. A gente entrava em casa como se estivesse trazendo a morte para a família, tirava a roupa no corredor, esperando que nenhum vizinho aparecesse, jogava tudo na máquina, querendo botar água sanitária em tudo, e a nossa cabeça ficou bastante afetada por isso. E esse período tão tenso também teve perdas importantes, pessoas próximas a nós, pessoas que nós amamos se foram, pessoas mais jovens do que nós se foram, mais saudáveis do que nós se foram, pessoas, eu diria até melhores do que eu, não vou falar por você, mas pessoas que eu achava melhores do que eu, como seres humanos, se foram. Então eu queria perguntar aqui se você, alguém que está aqui, perdeu alguém próximo, querido na pandemia, fica de pé, por favor. Fica de pé, você que perdeu alguém na pandemia. E aqui a gente quer trazer a memória dessa pessoa que se foi. A gente quer trazer a gratidão a Deus pela vida dessa pessoa que era próxima a cada um de nós, mas também um compromisso com Deus de que a nossa vida vai usar essa perda para avançar ainda mais, para tratar a vida com mais cuidado, com mais zelo, com mais senso de privilégio e oportunidade, menos automático e mais consciente do que nós fazemos. Vamos fazer uma breve oração nesse sentido? Você que está sentado, fica de pé e vamos orar e agradecer a Deus, porque estamos aqui, e agradecer a Deus por aqueles que eram próximos a nós e não estão mais aqui. Senhor, a vida é um grande presente, cada dia nosso é uma oportunidade de te conhecer mais, chegar mais perto daquilo que é o teu propósito na nossa vida. Então nos ajuda a vivermos com consciência profunda de que somos um projeto teu. Não estamos ao acaso, não estamos soltos, não estamos como uma molécula atravessando carbono milênios, mas somos um projeto que está no teu coração e o Senhor pode nessa noite se revelar a cada um de nós. Tem gente aqui hoje que não tem essa segurança da sua existência, da sua presença, do seu poder, mas o teu Espírito Santo pode fazer algo novo nos corações, como fez com a gente.
Eu vivia tão confuso, tão fora, em tantas religiões. E o Senhor se manifestou na minha vida de maneira tão doce, tão amiga, tão suave. E aqui estou eu, 32 anos depois, celebrando na igreja que eu amo tanto, esse lugar de gratidão ao Senhor. Muito obrigado, Senhor, porque até aqui o Senhor nos ajudou e nós queremos avançar com essa consciência de que a vida pertence a Ti e iremos para Ti no dia certo e temos certeza da eternidade, porque Jesus Cristo, tema da nossa conversa de hoje, nos garantiu isso. Então nosso coração descansa. E nós te agradecemos por isso, Senhor. Louvado seja Jesus Cristo, nosso Senhor e nosso Salvador. Antes de sentar, troca um abraço quem estava em pé aí do lado de você, que perdeu alguém. Dá um abraço gostoso, dá um abraço carinhoso, dá um abraço de aconchego. Bom. A vida é feita de estágios e cada estágio tem suas perdas e seus prêmios. Cada estágio tem sua perda, ou suas perdas e seus prêmios. Todo estágio que nós avançamos, ganhamos coisas e perdemos coisas. Você sabe disso. Mas o ponto mais importante disso é, independente das perdas e dos prêmios, todos os estágios vão passar. Então a questão é, como é que eu atravesso esses estágios? Se eu tenho aqui 7, 8 anos, se eu tenho aqui 80, 90 anos, como é que eu atravesso esses estágios da minha vida? E essa é uma dinâmica muito profunda da vida cristã. Uma vida que tem propósito, que tem sentido, que tem consciência, que tem mais do que você possa imaginar, um poder do céu para vencer barreiras, ultrapassar coisas que você não conseguiria ultrapassar sozinho. Então, deixa eu começar com você hoje, entre as parábolas de Jesus, para mim uma das mais enigmáticas, a mais assim contundentes, que fala sobre isso. Você recebeu uma chance e ela tem um prazo. Você recebeu uma chance e ela tem um prazo. Deixa eu apresentar antes de seguir adiante, porque alguns aqui eu acho que não me conhecem, eu não conheço. Eu sou a Ilmer, eu sou presbítero aqui, casado com a Ana, está ali. Tira um pouco a produção aí da frente da família, por favor. Está ali a Ana, não, o contrário, isso. Isso, obrigado. Agarrada com Mariana, depois Natália, casada com Rodrigo. Lá atrás está o Rodrigão, aquele bigode grosso, depois Daniel. Na outra ponta ali, Thomas, queridão, celebrando a vida com a gente. E a nossa família tem essa configuração tão gostosa. Eu sou psiquiatra há uns 38 anos mais ou menos, e estou aqui presbítero na igreja já há alguns anos. Tenho uma formação em desenvolvimento de lideranças e empresas, trabalho com empresas há muitos anos, estive no Hagai, todo o Hagai, desde 98. E agora a nossa família ganhou novos membros. E não são netos ainda, mas são os 3 filhotinhos da Nala, que chegaram agora, está tocando terror na nossa casa. Meu Deus, como dá trabalho. Eu acho que eu prefiro um neto do que 3 cachorros. Aí fica a dica aí, né? Os casados, né? Então vamos lá. Nas parábolas, eu quero trazer para vocês uma que está em Mateus 25 e Lucas 19, com configurações um pouco diferentes, mas com o mesmo contexto, com o mesmo ponto central que eu quero conversar com você hoje. Então vamos começar aqui, olha só. Mateus 25, eu vou trazer esse pedaço para você, depois vou para Lucas, vem para Mateus. O reino dos céus também pode ser ilustrado, Jesus contando sua história, tá? Como a história de um homem que estava para fazer uma longa viagem. Reuniu seus empregados, seus servos, seus escravos, e lhes confiou seu dinheiro, dividindo de forma proporcional à capacidade de cada um deles. Ao primeiro entregou 5 talentos, que é uma coisa desse tamanho de ouro. Ao segundo, 2, e ao terceiro, o último, 1 talento. E foi viajar por um longo tempo. E eu acho estranho, porque nada mostra que esses servos tinham alguma capacidade gerencial antes desse momento. Eles eram empregados, eram servos. O Senhor fala, eu vou sair, está aqui o meu dinheiro, eu juntei aqui esses 8 talentos, negocie até que eu volte. Então, me chama a atenção que, primeiro, que a quantia de dinheiro que ele entregou para cada um é impagável. 1 talento é impagável porque o cara é escravo, porque 40 quilos de ouro, imagina,
já é uma coisa impagável, são 15 anos de trabalho sem gastar um centavo para juntar um talento. Eu tenho aqui uma dificuldade enorme de entender como é que esses empregados conseguem lidar com esse valor tão alto. Não pegam, não vão fugir. É um valor impagável para um escravo. Outro ponto importante, pertencia ao Senhor, não pertencia aos empregados. O dinheiro não era dos empregados, era do Senhor. Tinha um alto risco, risco de roubo, fracasso, investimento. Mas o Senhor parece que não se preocupava com isso. Um dia eles eram escravos, no dia seguinte eles eram gerentes de uma pequena fortuna. Imagina que você de repente recebe um dinheiro de alguém, sei lá, uns 2 milhões, 10 milhões, e fala, gerencie esse dinheiro até que eu volte. Mas você fica implícito, não está falado aqui. Se você errar com esse dinheiro do seu Senhor, você paga com a vida. Então tem um risco no ar de gerenciar mal esse dinheiro. E o Senhor fala, negocie até que eu volte. Não tem nenhuma promessa, não tem nenhuma explicação, nenhuma orientação, invista aqui, invista ali. Não, negocie até que eu volte. E aí, primeiro o servo vai, quando o Senhor volta, depois de muito tempo, fala assim, olha, investi seu dinheiro. Rendeu 10 vezes a quantia recebida. Então, em Lucas, aparece 10 vezes a quantia recebida. Em Lucas, cada um recebeu uma moeda só. Aqui, um recebeu 5, outro recebeu 2, outro recebeu 1. 10 vezes a quantia recebida. Eu peguei o seu dinheiro, apliquei, comprei, vendi, negociei, corri riscos. E está aqui o seu dinheiro. E lá em Mateus 25, que é a mesma parábola, o Senhor disse, muito bem, servo bom e fiel. Você foi fiel no pouco. Como assim? 5 talentos é pouco? Sei lá, 200 quilos de ouro é pouco? Você foi fiel no pouco. Sobre o muito te colocarei. Vem participar da alegria do seu Senhor. Você vai ser promovido. Você vem para um lugar mais próximo da minha confiança. Você gerenciou pouco, 5 talentos. Para mim é pouco, para você é muito, mas para mim é pouco. E você mandou muito bem, você fez uma coisa maravilhosa. Vem para cá. Aí o segundo, que tinha recebido 2, chegou e falou, Senhor, me confiaste 2 talentos, esses aqui, os outros 2 que eu ganhei. Está aqui os 2 que você me deu, mais 2 que eu negociei e ganhei. Uau! Também correu risco em 100% do que ele fez. E o Senhor disse a mesma coisa, muito bem, servo bom e fiel, você foi fiel sobre o pouco, sobre o muito te colocarei. Venha participar da alegria do seu Senhor. Aí vem o terceiro e último, e aqui é a parte preocupante dessa história. Esse terceiro e último, ele ficou com medo, só tinha 1 talento, se perdesse, perderia tudo. O que ele fez? Ele envolve esse talento com muito cuidado num lenço, encontra um lugar bem protegido, enterra para ninguém roubar, garantindo que ninguém viu onde que ele enterrou esse talento, e ele guarda com todo zelo e honestidade, não pega 1 grama de ouro desse talento, honesto, correto, cuidadoso, zeloso com o talento do seu Senhor. E quando o Senhor volta e fala assim, olha só, eu trouxe o seu dinheiro, está aqui, ó, esse é exatamente o que você me deu, está até polido, que eu dei uma limpeza nele aqui. E aí o Senhor fala assim, chegando por fim o que tinha recebido 1 talento, disse, sabendo que o Senhor é homem severo, que colhe onde não plantou e ajunta onde não espalhou, fiquei com medo e escondi o seu talento na terra. Aqui está o que é seu. E esse é o tema da nossa noite. Fiquei com medo. E você vai encontrar isso muito forte em Mateus 25 e Lucas 19. Tive medo de perder o seu dinheiro, por isso escondi na terra, aqui está ele, porque eu tive medo do Senhor, que é homem rigoroso. O Senhor retira o que não depositou e colhe o que não semeou. Então essa visão que ele tem do seu Senhor é diferente dos outros 2 que foram investir, correr atrás, lutar, batalhar e fazer da vida deles uma aventura e não uma segurança. E aqui temos um ponto importante. Quanto das suas decisões são baseadas no medo? Medo de não ser bom o bastante, medo de não ser digno o suficiente, medo de não ser inteligente o suficiente. Alguém pode ser mais inteligente que você e na faculdade, no trabalho, você tem uma ideia boa, não fala, tem medo de parecer tola a sua ideia e se esconde atrás de, não, vamos ver o que os outros vão falar.
Medo de não ter um aplauso suficiente, não ser reconhecido o suficiente, não ser puro, santo o suficiente para compartilhar o evangelho, compartilhar coisas da vida, ajudar outras pessoas. Quanto da sua vida é pautada não por um projeto, por um sonho, mas por um medo? Quanto que o medo dirige você nas suas escolhas? É natural termos medo em várias situações da vida, mas quando o medo passa a ser o fator decisor, eu passo a viver prisioneiro de uma fantasia que nunca aconteceu, talvez nunca aconteça, mas o fato de eu ser um prisioneiro, uma prisioneira, me bloqueia de expressar a minha negociação com a vida, a minha troca com a vida. E quando eu faço isso, quando o meu coração está bloqueado, eu passo a julgar outras pessoas, a condenar outras pessoas, e a ver pessoas que tentaram e deram errado. E assim eu justifico a minha posição de não investimento. Eu nunca encontrei uma pessoa que tivesse uma vida abundante, próspera, e gastasse tempo criticando, questionando, julgando outras pessoas. Mas conheci muitas pessoas amargas, pessoas com uma vida que tinham um talento dentro de um lenço enterrado em algum lugar no quintal, que tinham muitas explicações para as pessoas à sua volta, mas não viviam o propósito de Deus para as suas vidas. A questão é, o medo é um Deus, com letra minúscula aqui, que muita gente serve. O medo é uma espécie de Deus, e esse Deus tem as suas regras, seus mandamentos. Esse Deus, ele coloca você num lugar para obedecer algumas ordens. Por exemplo, não confiarás em Deus, só no medo. Tenha fé, vamos avançar. Não posso. Vai dar errado. Não vou conseguir. Você pode... O futuro é uma interrogação. Pode dar certo, pode dar errado. Quando você tem fé, ele pode dar certo ou errado, você sabe que Deus está conduzindo isso para você. A fé não é garantia que vai dar certo. A fé é garantia que Deus está com você nisso. Então, dar certo ou dar errado não é importante. Mas quando eu estou conduzido pelo medo, tem que dar certo. Eu tenho que mostrar para as pessoas que eu dei certo, mostrar para as pessoas que eu tenho sucesso, mostrar para as pessoas que eu estou certo, mostrar para as pessoas que a minha vida funcionou. Então, eu passo a viver um lugar que não tem a ver com Deus, tem a ver com as pessoas. Um grande tribunal na minha cabeça que eu sirvo sistematicamente, prendendo a minha vida num lugar menor, não colocando Deus num lugar onde poderia ser a minha fonte, a minha inspiração, a minha escuta, a minha direção. No final, eu quero falar um pouquinho sobre isso. Como é que a gente consegue esse tipo de relacionamento com Deus? Será que isso é possível? Será que isso existe? Para algumas pessoas que eu converso, isso parece ficção, parece uma coisa mitológica, religiosa. Mas a boa notícia de hoje é que isso não é ficção, nem é mitologia, nem é religião. É uma realidade. Jesus Cristo é uma realidade. E Ele é Deus. Você vai ver isso hoje. E eu espero em Deus e orando para que você tenha uma experiência com Deus, para que essa realidade se manifeste no seu coração e essa certeza aconteça na sua vida. Outro mandamento que aparece com frequência: não ousarás, somente reclamarás. Porque ousar, a extremidade do homem é a oportunidade de Deus. Sem fé é impossível agradar a Deus. Mas como é que eu vou ter fé se eu estou sempre vivendo num lugar completamente previsível e seguro? Só aceitando aquilo que chega para mim. Eu lembro que a primeira vez que eu recebi um convite para fazer uma palestra, fui para 40 palestrantes. A sensação de inadequação foi absurda. A sensação de ser uma fraude, de ser um impostor, foi uma coisa absurda. Eu falei, mas Deus, se você está me levando para lá, quem sabe você quer fazer alguma coisa? Eu não tenho condição de entregar nada. Mas se você me der a graça do Espírito Santo, alguma coisa vai acontecer. E assim aconteceu. Antes de mim falou um palestrante maravilhoso, que até com raiva dele, confesso aqui, o cara era tão bom, mineiro, eu falei, mineiro desgraçado. Como o cara é bom, queria ter falado isso. E aí, eu fui no banheiro, boca seca, nervoso. Eu falei, Deus, olha só, vamos fazer aqui um combinado. Se você quiser que eu trabalhe com empresa, me dá uma graça aqui especial, senão você me arrasa logo hoje. Nunca mais eu faço isso, estou morrendo de medo, coração disparado, boca seca, língua colada aqui nos dentes, vai agarrar no meu dente, sai um siso daqui a pouco aqui, tanta língua está agarrada. Eu saí do banheiro, não senti nada,
Quando eu peguei o microfone para começar a palestra e convidei as pessoas para entrarem, eu senti uma gelatina encostar em mim. Uma gelatina encostou em mim, eu senti paz. Eu não sei o que eu falei. Não me lembro qual foi o tema. Sei que tinha a ver com máscara, mas eu não sei. No final, as pessoas estavam chorando, pedindo perdão uma para as outras. Eu fiquei olhando assim, caramba. Aí veio o americano, dono da empresa, e falou assim, muito bom, Ailmer. Você poderia fazer outra palestra amanhã? Eu falei, aham. Eu falei, você é muito burro. Por que você aceitou? Você podia sair que nem Pelé, sair no alto. Vai embora, nunca mais faz nada. Foi boa essa. Aí eu cheguei no quarto, eu ajoelhei e falei, Deus, você mandou aceitar os convites maiores do que eu. Eu aceitei mais um convite que eu não vou dar conta. O outro tinha preparado alguma coisa ainda. Aí eu ajoelhei, abri a Bíblia, aquele jeito bem assim de abrir, botar o dedo, que eu fazia com frequência. E abri ali e falava assim, a glória da segunda casa será maior do que a primeira. Falei, aleluia! Fui dormir tranquilo, acordei, não sei nem qual foi o tema dessa. Eu sei que foi muito legal. E eu vi que a minha vida não poderia depender da minha competência. Eu tenho que me preparar, eu tenho que ter minhas formações, mas a minha competência não dá conta do poder de Deus. É o meu vazio, é a minha sensação de incompetência que eu levo para o altar, para que Deus faça alguma coisa através de mim, o seu missionário. Eu e você somos missionários, temos uma missão, temos um Deus que nos chamou para realizar coisas. Então, ousar é o nosso lugar, reclamar não. Murmurar, como o povo murmurou no deserto, não é um lugar para a gente que é cristão. Você gasta energia reclamando, você tem explicações para o que não deu certo. Pega toda a sua energia e coloca naquilo que Deus chamou você para fazer. Não terá descanso, só preocupações. Gente, uma coisa que me chama a atenção, quando o medo é o orientador da vida, a pessoa não descansa. Sempre tem uma coisa na cabeça, outra coisa na cabeça. Isso é um problema dela, problema do outro, do vizinho, da mãe, do pai. Sempre tem uma agenda de problema que não termina nunca. É um gelo que você vai enxugando e não termina de enxugar nunca esse gelo. Então o descanso é a confiança que Deus está cuidando de tudo. E eu posso orar e colocar ali. Não, Deus, isso aqui está na tua mão. Não vejo os sinais, mas eu creio na tua promessa. E a seu tempo o Senhor vai manifestar. Outro mandamento do Deus medo é, não rorais o nome dos seus pais. Olha que coisa importante. Pessoas conduzidas pelo medo, elas criticam seus pais. Colocam questionamento nos seus pais. Gente, eu estou no consultório há 38 anos. Aí chega uma pessoa com 50 anos de idade, reclamando da mãe. Crime de mãe prescreve com 18 anos de idade, não é nisso? Vai reclamar de mãe com 50 anos de idade, você está com 50 anos reclamando da tua mãe ainda. Não entendeu que a sua mãe foi uma pessoa que Deus escolheu para você, a mãe certa, é o pai certo. Ah, você conhece meu pai batia, meu pai fez isso. Eu não conheço teu pai, mas Deus escolheu esse pai para você. Honra teu pai. Honrar não é amar, não é gostar, não é concordar, é entender que Deus escolheu esse pai para você. Então, quando eu vou para um lugar de reclamar, questionar, falar mal, falar para outra pessoa, fez isso, fez aquilo. Como assim? Eu vou colocar peso, eu vou colocar falha sobre meus pais? Não conquistarás, somente invejarás. Porque você tem que escolher se você vai estar num dos lados dessa balança. Pessoas conquistam, pessoas que explicam e até invejam. Quem conquista não tem tempo para reclamar, murmurar, para ter medo. Quem conquista tem que partir para a luta. E veja, a conquista não é um número profissional. É um lugar no coração do seu neto. É um lugar no coração da sua família. É um lugar de valor para pessoas que ouvem você e te levam a sério. Conquista para mim aqui não tem a ver com profissão. É uma parte muito pequena de conquista e muito passageira de conquista. Conquista é uma vida que você tem orgulho da semeadura que você vem fazendo. Quando você passa, as coisas melhoram. Quando você chega, as pessoas brotam mais. Quando você chega, as pessoas pensam, graças a Deus, e não, ai meu Deus. Porque esse tipo de pensamento que acontece com as pessoas está muito ligado ao quanto que elas confiam que a sua chegada as coisas vão melhorar, graças a Deus, ou vão piorar, ai meu Deus. Mas automaticamente na cabeça das pessoas tem uma frase quando você chega. Que frase é essa? Marido, esposa, filhos, amigos, na igreja. Chegou fulano, graças a Deus. Então, ai meu Deus, ajuda aqui, dá graça. Vem, benção. E
por fim, não terá vitórias, somente explicações justificativas. A gente poderia colocar um monte de outras coisas aqui, mas não quero dizer para você que esse Deus está aprisionando muita gente. Então Jesus Cristo, ele tem um sacrifício que me leva para um lugar da eternidade, que eu não teria condição alguma de chegar, mas ele tem também um lugar aqui na terra, em que ele fala, é chegado a vós o reino de Deus. Ou seja, ele me chama para aqui na terra ser o seu representante. Ele me chama para aqui na terra vencer o Deus medo, que há milênios prende a humanidade. Nada mais dramático na minha experiência de consultório, de acompanhar pessoas, do que o efeito do medo sobre uma pessoa. E esse medo, ele vai para gerações e gerações. É muito comum, quando a mãe tem um pavor de barata, que a sua filha ou um filho tenha pavor de barata. Nunca fez mal a barata, mas só a reação da mãe, falando, não, deve ser um Tiranossauro Rex isso aqui, deve ser um Rottweiler. Não, é uma barata. Mas a reação fóbica gera um exemplo, um modelo para pessoas que estão à nossa volta. Mas quando você vence o seu medo, quando você vence a sua barreira, as suas gerações têm um grande exemplo para seguir. Então, um dos fatores que eu quero chamar você para pensar é que quando Deus chama você para conversar no jardim, não tenha medo. Isso começou lá em Gênesis. Depois do pecado inicial, original, Deus chega para conversar com Adão e Eva. E Adão diz, eu ouvi a tua voz soar no jardim e temi, porque estava nu. E eu me escondi. Eu vejo a minha vergonha, eu vejo a minha falha, eu vejo o meu pecado, eu vejo a minha sujeira. Eu tenho medo do seu juízo, da sua condenação, porque eu sei que a sua condenação é justa, que o meu pecado é grave. Dentro de mim, mesmo que eu não tenha uma formação cristã, eu tenho clareza daquilo que é grave em mim. Veja, o fato de você ser cristão não quer dizer que você conseguiu quebrar todas essas cadeias em você. Eu vivo em lutas com minhas cadeias a vida inteira, mas eu sei onde buscar socorro. Não depende de mim essa resposta. Não depende do meu mérito, meu esforço. Eu não sou uma pessoa que acredita em reencarnação, em fazer a bondade para pagar um karma. Não creio nisso. Já acreditei muitos anos atrás nisso. Hoje eu acredito que Jesus Cristo me dá a condição de ter uma dignidade, de uma vida que tem ousadia. Porque eu sei para onde eu estou indo, eu sei o que me espera, e a minha vida aqui tem que ter um propósito. Considere essa frase, que eu não sei de quem é o autor. Muitos de nós não vivemos nossos sonhos, porque estamos vivendo nossos medos. Que medos prende você? Eu estou muito velha, muito velho. Mas quem disse isso? Quem definiu que você está respirando e o seu propósito acabou? Quem disse que a sua idade define a sua utilidade? Quem disse que o seu valor está no quanto você ganha, no quanto você traz para casa, no quanto que você faz de coisas boas para alguém? Não. Você pode ver tudo isso e ser uma pessoa medíocre, vivendo muito aquém do seu potencial. O convite dessa noite é: não deixe o Deus medo enganar você, dirigir você e conduzir os seus dias, porque eles são breves. Todos os estágios têm seu prêmio e seus preços, mas todos os estágios são diminuídos no seu valor se o Deus medo estiver orientando você. Porque a fé, que é a confiança absoluta em Deus, me leva para um lugar maior do que eu. Um lugar onde eu não tenho controle do que vai acontecer. Deixa eu trazer para você essa aqui, que é o final da parábola. Quanto ao servo inútil, lance-no para fora, nas trevas, ali haverá choro e ranger de dentes. Essa parte que me choca muito na parábola. Puxa, mas o cara não roubou nada, o cara não fez nada de errado, não pegou um centavo. Mas é um servo inútil. Por quê? Ele tinha um potencial, ele tinha uma capacidade, ele tinha o mandato do seu Senhor para fazer alguma coisa e escolheu não fazer, para ser seguro e entregar exatamente
aquilo que ele recebeu. Lá em Apocalipse eu vou encontrar também isso bastante duro, quando João escreve ali na palavra do Senhor: assim, porque você é morno, nem quente, nem frio, estou a ponto de vomitá-lo da minha boca. Eu achei isso muito forte. A expressão vomitar da minha boca é uma expressão muito forte. Em todas as versões que eu vi, tinha vomitar da minha boca, cuspir da minha boca, mas é uma coisa forte. Mas o que significa isso? O Senhor está falando mais uma vez para a gente aqui: não deixa a vida te levar. E se você puser Zeca Pagodinho, que ganha dinheiro com esses pagode barato, não é a vida que vai te levar, um propósito vai te levar, o Senhor vai te levar, até que o dia vai chegar em que vai ser sua última expiração. Você não sabe quando é que é. Essa pessoa que nós oramos agora há pouco, que você perdeu, achava que teria muito tempo de vida. Eu perdi um amigo que é um cara que era um atleta, nunca fumou, não bebia, mas porque era um atleta, não percebeu os sintomas da Covid. E quando chegou no hospital, era bastante avançado o quadro dele. E ele morreu. Do nosso grupo de conhecidos, era o mais saudável. E um cara tão gente boa, tão legal, tão bacana. Eu fiquei pensativo sobre isso. E nunca podia imaginar que a vida dele estava no auge, como um grande dentista, bem casado, um cara legal. A esposa nunca poderia imaginar. No dia seguinte, ela estaria viúva e os filhos sem o pai. A vida é fugaz. Então, eu me coloco no lugar de servo, de mordomo. E o talento, que é a vida que eu recebi, o talento é o tempo que eu tenho, as condições que eu tive de estudar, ou de aprender alguma coisa, de saber fazer alguma comida especial, alguma coisa que eu aprendi na vida e que abençoa outra pessoa. O talento é uma coisa que Deus me deu que não serve exatamente para mim, vai servir para outra pessoa. Estava aqui pessoal ministrando louvor, uma coisa linda. Ainda bem que não sou eu cantando aqui em cima. Você não ficaria na igreja se eu cantasse aqui em cima. Mas é o talento que elas têm, que essa banda maravilhosa tem. E tantas pessoas na nossa igreja têm esse talento do louvor, da música, que não é só música, é uma música que tem uma paixão com Deus. Cada um de nós tem uma série de talentos, uma série de capacidades. E eu tenho que viver a minha. Não me comparar com alguém, não deixar a comparação me prendendo, eu deveria ter, eu deveria ser, porque isso vem da nossa história de criança. A comparação com o irmão, a comparação com o colega de escola, a comparação das notas. E o sentimento de fracasso, de incompetência, vem de muito cedo. Quando os pais querem ajudar um filho, compara com o outro, compara com um primo. Uma vez estava num grupo de terapia e tinha uma moça que falou assim: eu odeio você. Eu falei: mas eu nunca te vi. Mas eu morava perto da sua família. Minha mãe elogiava a sua família. Família perfeitinha. Minha família perfeitinha, uma loucura lá em casa. Meu pai também é psiquiatra. Imagina, psiquiatra mesmo perfeitinho. Em casa era uma coisa diferente. Mas ela falou assim: eu odeio você. Olha, problema seu, gasta mais terapia, porque eu não te conheço. Mas ela tinha um ódio mortal, porque a comparação que a mãe fazia constantemente era com a gente. É que a mãe não frequentava lá em casa, né? Porque lá em casa o negócio era forte. O segundo ponto aqui para a gente é: a vida é mais cara do que você poderia pagar. Sabe esse talento de ouro? O cara não podia pagar isso. Você não pode pagar um dia da sua vida, um minuto da sua vida. Você não pode alongar um dia da sua vida. Muitas pessoas quiseram engravidar, não conseguiram. Outras não quiseram engravidar. Mas nisso tem a direção de Deus. A vida pertence a Deus. Nossos dias estão contados. E vamos encontrar com o Criador no dia determinado, não antes, não depois. Então aqui um ponto importante para mim é: eu não posso pagar a minha vida. Eu posso ofertar a minha vida para Deus, para que ela seja instrumento dele para outras vidas. Inclusive as minhas falhas, as minhas limitações, os meus erros. Quantas vezes, compartilhando testemunhos, falhas, mancadas, erros, pessoas se sentiram próximas, se sentiram junto. Então, a minha vida é mais cara do que eu posso pagar. Então, eu não vou desperdiçar minha vida. E o terceiro ponto aqui para a gente: a vida tem um tempo de duração, você não pode prolongar nenhum dia, então eu preciso viver cada dia com sabedoria.
E sabedoria eu marco como? Não é inteligência. Eu marco a sabedoria pelos frutos que ela traz. Nem sempre é o mais fácil para você. Imagina que um médico, como meu filho estava no plantão de Covid, toda a pandemia, chegava exausto, porque virava uma noite, entrava outra, e morria gente pra caramba, se sentindo fracassado. Alguns conseguia salvar, chegava exausto. Falei, filho, como é que tá? Pai, dei meu melhor. Eu me sinto muito médico. Está cansado, exausto, não ganhou mais para isso, pelo contrário. Mas a sensação de fazer aquilo que Deus chamou você para fazer, te traz para um lugar de valeu a pena. Quando a sua vida não tem esse valeu a pena, ela vai caminhando para uma coisa nublada. E cada dia é igual ao dia anterior, sem sentido, sem propósito. Aí o celular passa a ser uma boa distração, Netflix, conversas, Instagram. E a vida vai ficando superficial e rasa. As discussões rasas. E a morte passa a ser um alívio. Não um dia glorioso de encontrar o Senhor. Eu vi gente com 40 anos pensando em morrer. Gente com 90 louco para viver e dá mais ainda compartilhar sonhos. A vida é um presente. Mas eu preciso viver com sabedoria. Eu falei do Haggai, né? Em 96 eu fui para o Haggai com a sensação de ser o pior aluno do Haggai. O cara mais desqualificado para estar ali. Eu não tinha nenhum treinamento, nenhuma formação. Era só um médico que estava indo para o Haggai. Um dos mais novos daquele grupo. E eu me dediquei com todo o coração para aquele lugar. E quando terminou lá, tinha uma avaliação, tinha uma espécie de ranking dos alunos. E um colega meu brasileiro ficou em quarto lugar. Eu senti uma inveja incrível dele. Falei, nossa, eu queria estar nesse quarto lugar. Porque eu não tinha a menor chance de estar em nenhum outro lugar. E achei incrível. Poxa, que legal voltar para o Brasil sabendo que você honrou o investimento. Porque o Haggai, alguém paga para você ir, né? Próximo de $10 mil para você ir passar um mês lá. E aí, quando chegou em primeiro lugar, o diretor falou, Doctor. Eu gelei. Falei, como assim, Doctor? Só tem um de Doctor aqui? Aí, Ilmer, quando ele falou isso, eu dei um aleluia tão grande, tudo muito, muito tradicional, muito formal. Eu dei um aleluia assim, pentecostal, radical. E eu saí pulando, as pessoas vieram pular comigo, celebrar. E eu fiquei, mas como é que pode? Eu sou o pior daqui. Eu sou a pessoa mais frágil daqui. A menos preparada daqui. Não é justo isso. Não é certo. Essa avaliação foi errada. Mas Deus falou no meu coração uma coisa que eu escolho, eu levanto. Eu coloco as pessoas no lugar que eu quero. E o presente, o prêmio, era uma placa do Dr. John Haggai, falecido em 2020, fundador do Instituto Haggai. A placa dizia assim, busque algo tão grande com Deus, que você estará fadado ao fracasso, se Deus não estiver nisso com você. E aqui está falando a sua ambição. Qual é a sua ambição? Qual é o seu sonho mais ousado? O que é o mais difícil realizar na sua vida? Coloque-se diante de Deus. Se Ele estiver com você, as coisas vão acontecer. Se não estiver com você, nem vale a pena acontecer. Sucesso sem Deus, como é que sucesso sem Deus? Eu tenho, todo dia no consultório, gente que tem dinheiro, fama e é invejado, mas trocaria de lugar com qualquer um aqui. O sucesso não é um lugar que você sente, é um lugar que Deus expressa no seu coração. É sempre um lugar humilde, não é um lugar poderoso. É um lugar simples, de saber que você está vivendo aquilo que Deus está trazendo para você. Aí uma pessoa pode falar para mim, mas olha só, você está falando uma coisa legal, mas eu não consigo fazer isso. Eu não dou conta, já tentei, eu já fiz coisas, já fiz rezas, orações, tive em religiões, eu sei. Mas hoje tem uma coisa diferente que eu quero chamar você para considerar. A sua necessidade. Então, antes de eu seguir, fecha os teus olhos, um pouquinho só. E vê no seu coração. O quanto que até aqui essa palavra mostra o medo, os deuses que seguram você, os sonhos que ficaram guardados e a sua impossibilidade. A sua incapacidade de vencer sozinho ou sozinha.
Fala isso para Jesus. Eu não consigo. Eu não consigo. É além de mim. Eu não dou conta. Eu tenho uma limitação. Eu preciso de socorro. Agora volta para cá. É impossível para mim escapar das metáforas e comparações como médico, porque é onde eu mais vivi. Troca com pessoas, mas tem 3 tipos de pessoas que vão no meu consultório. As desesperadas, as curiosas e as que foram obrigadas a ir lá. Alguém levou, a esposa levou, a mãe levou, o pai levou. As que mais mudam são as desesperadas, porque não tem mais opção. E eu falo, vamos seguir para cá. É isso aí, doutor, vamos lá. Mas tem tudo para dar errado, eu sei, vamos lá. E as coisas se surpreendem. As pessoas são obrigadas, eu dou a chance ela escolher. Você quer ficar e fazer uma escolha que é sua? Vai vir para atender mamãe, atender papai, atender marido. Se for para isso, não vai funcionar. Vai ser fake. E a pessoa curiosa não vai ficar na segunda consulta. Porque tem gente precisando e querendo. Não vou ocupar meu tempo de consultório com pessoas curiosas. Jesus fala exatamente isso. Olha, Jesus respondeu, os sãos não precisam de médico, e sim os doentes. Eu não vim chamar os justos, mas sim os pecadores. E é muito claro isso de Jesus. Os fariseus, os doutores da lei, que estavam falando aqui sobre isso antes, não precisam, ou acham que não precisam, na verdade. Acham que não precisam. Precisam, mas acham que não precisam. Mas as pessoas que precisam, que falam, não dou conta, que não vou conseguir, essas pessoas, Jesus está interessado. E aqui a palavra pecado é um senso de, estou caminhando errado na minha vida, estou caminhando aquém na minha vida, estou caminhando abaixo do meu potencial, estou caminhando baseado no medo. Não pense pecado como uma coisa assim, dramática, que matei alguém, roubei alguém, adulterei, isso também pode acontecer. Mas tem muitas outras formas complexas do pecado. E Jesus contou na parábola que a mediocridade é um pecado grave. A mornidão, em Apocalipse, é um pecado grave. Uma vida sem propósito, sem servir, sem dedicar, sem investir, é uma vida que foi roubada. Olha o que ele fala em João 10:10. Você conhece esse versículo tão conhecido? O ladrão vem somente para roubar, matar e destruir. Eu vim para que você tenha vida e tenha abundância. O ladrão, o Deus medo, vem roubar teus sonhos, matar sua coragem, destruir suas relações, as pontes para o seu amanhã. Mas Jesus veio para que você tenha vida. E de onde que ele faz isso? De que lugar vem isso? Você vai encontrar lá no Evangelho de João, no comecinho, o João Batista estava batizando, e aí vem Jesus andando, não tinha um cordeirinho na mão assim não, essa foto é só para lembrar que ele fala assim, no dia seguinte, vendo Jesus vinha em sua direção, João Batista disse, eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Dizendo o quê? Esse vai ser o animal imolado, o sacrifício eterno, porque ele vai morrer, o pecado do mundo vai ser limpo, resgatado, transformado, curado. Não é porque é uma imagem fofa de um cordeirinho que está no colo de Deus, não. É um animal que vai ser imolado, sacrificado, para que o meu e o seu pecado sejam pagos e resgatados. E aí minha vida, que não tem esse medo de castigo, não tem medo do talento enterrado, não tem medo de Deus, porque Jesus criou uma nova ponte, me dá coragem, ousadia para avançar nos sonhos que Ele colocou no meu coração, que vão cada dia ficando mais claros. E se deu certo ou se deu errado, não tem problema. O que importa é eu saber que eu estou caminhando naquilo que eu creio, que é o sonho de Deus para a minha vida, o projeto que Ele colocou no meu coração, e eu vou seguir isso com ousadia. A única coisa que eu preciso fazer é uma oração, de todo o meu coração. E essa oração mudou minha vida. Quando eu fiz essa oração, Mariana devia ter uns 4, 5 meses, e eu achei uma oração muito simples, mas ela mudou minha vida.
Eu conversava com o pastor Jeremias ontem, numa live que a gente fez no meio-dia, no Instagram, volta e meia eu converso com ele. E eu falei, eu nunca podia imaginar, naquele dia, que aquela oração mudaria tanto a minha história, para sempre. E continuou mudando a minha história. E está aqui, você vai encontrar em Romanos 10, 9, quando Paulo fala, se com a boca você confessar Jesus como seu Salvador, e com seu coração crer que Deus ressuscitou ele dos mortos, você será salvo. Há um convite para você. Jesus, eu quero você como meu Salvador. Eu preciso de mais disso. Não do que me explicaram, não do que me mostraram, mas de uma revelação própria que o teu Espírito Santo pode me dar. Eu creio que você morreu na cruz, no terceiro dia, ressuscitou. A morte foi vencida. Agora eu tenho acesso. E essa oração que a gente veio aqui para fazer hoje. E pode ser que você esteja há muitos anos nessa igreja, ou em alguma igreja, e nunca tenha feito essa oração na consciência do que ela representa. Não representa participar de uma igreja, não representa estar aqui domingo, não representa fazer as coisas boas. Tudo isso é secundário e consequência de uma coisa. Eu pertenço a Jesus Cristo. Eu tenho a segurança de que Ele é o meu Senhor e o meu Salvador. A certeza de que a minha vida tem endereço, o CEP da eternidade. Então, no dia que eu me encontrar com Ele, é um dia esperado, não temido. Que as pessoas chorem e que eu celebre. Que as pessoas sintam minha falta do legado que eu vivi e deixei. Mas que na eternidade eu possa para sempre estar com o meu Senhor, com o meu Salvador, a quem eu dediquei a minha vida. No meu trabalho, na minha casa, com todas as minhas imperfeições. Nenhuma das minhas imperfeições é maior do que essa graça, do que essa cruz, do que esse sangue. Eu não tenho que ter medo do meu Senhor. O medo do Éden, o medo do talento, está quebrado. Porque o meu Deus me chama para perto, me acolhe com as minhas limitações e me ajuda a dar um passo de cada vez para melhorar. Por isso eu entrego o meu coração, por isso eu me batizo, por isso eu me coloco nas mãos dele, para que a minha vida seja instrumento do seu amor. Vamos orar juntos? Vou dar uma oportunidade para você que nunca fez oração. Vamos ficar de pé, acho que é melhor. No dia que eu fiz a oração pela primeira vez, eu fiquei preocupado até. Falei, mas essa oração foi legal, gostei, senti uma coisa bacana, mas o que muda agora na minha vida? Eu entreguei a chave do meu coração para Jesus. E as mudanças foram acontecendo de um jeito tão suave, tão bonito, tão doce, que hoje, olhando para trás, eu posso sentir a segurança de que aquilo mudou a minha história. Então vamos junto comigo. Abre teu coração, fecha os teus olhos. Fala com Jesus. Jesus, eu quero confessar a minha limitação, confessar o meu mundo menor, as minhas fragilidades, confessar ao Senhor a minha necessidade de que você seja o Senhor da minha vida. Eu te recebo hoje, Jesus, como Deus da minha vida, Senhor da minha vida, o que me dá os talentos para negociar até que você volte, o que me dá a vida para respirar e a graça para prevalecer até que você volte, até que eu vá te encontrar. Eu preciso, Jesus, eu preciso muito que o teu Espírito Santo desça sobre cada um, e essa revelação da ressurreição e do sangue do Cordeiro venha libertar cada um que está aqui do medo. Jesus, tem gente que está aqui há tantos anos e ainda vive com medo. Medo de falar, medo de cantar, medo de aparecer, medo de ser criticado, o medo de não ser bom bastante, medo de dar uma aula e errar um versículo. Medo. Tira o medo do nosso coração. Nos dá ousadia, Senhor. Um coração que serve e que tem direito de errar, de mandar uma bola fora, errar um versículo, problema nenhum, Deus. A gente quer deitar no teu colo, é te abraçar, é chorar no teu ombro, é pedir ajuda, é saber que na madrugada, quando eu estou lá chorando, o Senhor está me ouvindo.
quando eu não tenho o poder de atuar sobre uma situação, o Senhor acolhe a minha oração. Quando não tem com quem pedir ajuda, me sinto tão impotente, é no Senhor que eu encontro resposta. Jesus, que meu irmão e minha irmã que estão aqui hoje, pela primeira vez, faz essa oração, que o Senhor venha derramar sobre ele, sobre ela, algo especial hoje, algo muito especial, muito especial, que mude a sua vida, que mude a sua história. Faz assim, Jesus. Entra com providência na sua casa, nos desafios da sua vida, nos sonhos que parecem mortos, nos projetos que já foram abandonados, nas relações que já estão apagadas. E quem sabe nesse final de ano, Deus, a família se reuniu diferente, há um perdão, e essa pessoa leva para dentro da sua casa, mais do que uma comida para o Natal, leva Jesus Cristo no seu coração, Jesus Cristo no seu olhar, no seu abraço. Faz assim, Senhor. Usa esse meu irmão, essa minha irmã, de maneira surpreendente, em nome de Jesus. Amém. Faz um sinalzinho para mim quem fez essa oração pela primeira vez hoje, só para eu entender quem fez pela primeira vez. Eu queria convidar você a vir aqui na frente quando eu terminar. Eu quero orar individualmente com você, uma oração do meu coração para você. Então, se você quiser uma oração individual, vamos terminar o nosso encontro de hoje. Eu quero orar com você e abençoar a sua vida, abençoar a sua casa, seus sonhos, e clamar o poder de Deus sobre você. Deus te abençoe, queridos.